Veja, então, são conceitos This call is now básicos, being recorded. são conceitos básicos da sintaxe, tá? O que é frase, o que é oração e o que é período, tá? A gente começa pela definição de frase. Veja, frase é todo enunciado que tem sentido completo. Se tem sentido completo, é óbvio que por meio das frases nós podemos estabelecer comunicação. Por quê? Porque há nelas um sentido completo, tá? Nós só podemos dizer que numa determinada construção linguística há sentido completo quando essa construção começa por uma letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Então, eu tenho o início da frase, uma letra maiúscula, obrigatoriamente, e no final da frase eu tenho que ter um sinal de pontuação, tá? Então, vejam, o sinal de pontuação pode ser um ponto final, pode ser uma reticência, pode ser uma interrogação, uma exclamação, enfim, tem que ter um sinal de pontuação. Então, o que vale no meio entre a letra maiúscula e o sinal de pontuação, nós chamamos de frase, ok? As frases podem ser verbais ou não verbais. Uma frase verbal é aquela que tem verbo, obviamente. E uma frase não verbal é aquela que não tem verbo. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos para vocês de frases verbais e frases não verbais, tá? As frases verbais também podem ser chamadas de períodos. Por quê? Porque período é uma frase constituída por um ou mais verbos, por uma ou mais orações. Como é que a gente faz para contar a quantidade de orações? É só observar quantos são os verbos que estão desde a primeira letra, que é a letra maiúscula, e o sinal de pontuação. Quando a gente conta a quantidade de verbos que tem ali, a quantidade de verbos que tiver será a quantidade também de orações. Tá? O que determina uma oração é uma organização que está ao entorno de um verbo ou um verbo visto de maneira isolada. Por exemplo, na frase penso, logo existo, nós temos dois verbos, o verbo pensar e o verbo existir. Penso, logo existo. Então, eu tenho o verbo pensar e o verbo existir. São dois verbos, portanto, ali, nessa frase, eu tenho um período composto. Agora, veja, a primeira oração só tem um verbo, não tem mais nada. É só um verbo, penso. A segunda oração tem o conector, logo, e o verbo existo. Tá? Então, ali, nós temos dois verbos, duas orações. Portanto, um período composto. Período simples é aquele que só tem uma oração, portanto, só tem um verbo. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu quero apresentar para vocês esse esquema aqui, ó. Vejam. Ô tia, pode voltar, que eu tava Bota na copiando outra lá, esse por favor, pra eu chat. tirar uma foto. Tirar um print. E aí? Obrigado, tia. Só que A também próxima, a próxima imagem que eu vou mostrar a vocês, eu acho que vocês vão ter uma dificuldadezinha de enxergar direitinho, porque é muito grande. Quer dizer, a imagem é grande e as letras são pequenas. Mas aí eu vou mandar essa imagem também para vocês, tanto aquela outra como essa daqui, eu vou enviar no grupo de vocês, tá? Ó, mas tenta acompanhar aqui. Análise sintática. Quando a gente fala sobre análise sintática, e a gente vai estudar análise sintática, portanto, a sintaxe, a gente estuda os períodos simples, lá em cima, e os períodos compostos, tá? São os dois ramos de estudos, os dois ramos de análise sintáticas. Quando a gente olha para o período simples, nós estudamos, no período simples, os termos essenciais, integrantes e acessórios.
quais são os termos essenciais do período simples, os termos integrantes do período simples e os termos acessórios do período simples. São esses daqui. Os essenciais, sujeito e predicado. Os integrantes, a gente tem aí objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, enfim. Os termos acessórios, os adjuntos, né? Adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto vocativo e, desculpe-me, os acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto vocativo, ok? Aí, quando a gente vai para o período composto, que é outra parte da análise sintática, a gente estuda as orações que são coordenadas e as orações que são subordinadas. As coordenadas têm... O tio não dá para ver muito bem, porque tá em preto. Eu sei, mas eu vou mandar para vocês essa imagem. Mas dá para ver mais ou menos aí, como eu estou explicando, né? Então, vejam. Período composto por coordenação tem as orações assindéticas e sindéticas, e o período composto por subordinação está dividido em 3 partes. As orações substantivas, adjetivas e as adverbiais. Por sua vez, veja a quantidade de assuntos que a gente tem aqui, só com relação às orações que são chamadas de subordinadas. Substantiva, objetiva direta, completiva nominal, predicativa. No caso das adjetivas, restritivas, explicativas. Das adverbiais, comparativas, concessivas, conformativas, enfim. São muitas as orações subordinadas. Tudo isso aqui faz parte da análise sintática, tá? Eu não vou trabalhar tudo isso de análise sintática com vocês. Vou trabalhar apenas as questões que são os assuntos, melhor dizendo, que são mais recorrentes nas provas que vocês deverão fazer no final do ano, tá? Então, basicamente isso. Bom, vou abrir para as perguntas e depois eu vou fazer uma apresentação aqui pelo computador. Quem quer fazer eu já poderia voltar para os conceitos básicos da sintaxe. O primeiro, acho que o senhor mostrou. Você poderia mudar? Se o senhor poderia voltar a primeira imagem que o senhor voltou, que eu estava copiando. Certo. Silas, eu acabei de mandar as 2 imagens para o grupo de vocês no WhatsApp, ok? Certo. Você dá uma olhadinha por lá, por favor. Mais alguma pergunta, gente? João Vitor, você está com a mão levantada. Você copia não, então presta atenção, eu não estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui já. Mas é que o problema... Pode puxar o seu áudio, Silas. Opa, desculpa, tio. Ok. E pode baixar a mão também, Silas. Bom, vou fazer agora a apresentação aqui, gente, pelo computador, tá? Do nosso material, que, inclusive, já está postado lá na sala de aula de vocês. Tio, então, bem que sua tela ali está travada, eu acho. A tela... Vai travar, pronto, travou. Obrigado. Parece que travou. Tá meio travando, destravando, mas eu tô aqui. Para mim tá normal. Para mim tá normal. O meu computador dá uma travadinha. Tá normal. Eu tô falando aí uma aí que a tela também é azul. Oi, tio, tava meio verde e azul. Foi na outra tela, é a imagem do computador, que não é legal. Acho que eu não tô Bom, vendo nada. já estou fazendo a apresentação aí para vocês do nosso material de hoje. Como vocês estão vendo, eu começo exatamente com a definição, com o que é sintaxe. Antônio, eu falei com você hoje? Não. Seja bem-vindo, viu, Antônio? Boa noite.
Então, vejam, sintaxe. Boa noite. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e também o que é que a gente estuda, né? A maneira como o discurso se apresenta, bem como as relações lógicas existentes entre as frases. Então, é isso que a gente estuda na parte de sintaxe. Todas aquelas ramificações que eu mostrei para vocês de sintaxe são coisas que a gente estuda quando estamos nos dedicando a essa parte da gramática. Lembrem-se, a gramática está dividida em morfologia, sintaxe, semântica, fonética e fonologia, enfim, tem umas divisões para a gramática. Essa daqui, a sintaxe, é a divisão que a gente estuda, obviamente, depois de estudar morfologia, que são as classes gramaticais. Por que a gente começa a estudar sintaxe depois de estudar as classes gramaticais? Porque você só consegue entender sintaxe depois de você conseguir reconhecer as classes das palavras. Não dá, por exemplo, para você fazer uma análise sintática se você não conseguir identificar o sujeito. Desculpe-me. Se você não conseguir identificar o verbo, tá? O verbo é a classe gramatical mais importante quando a gente faz análise sintática. Por exemplo, quando a gente vai ver os termos essenciais das orações com período simples, ou com período composto também, os termos essenciais. Por exemplo, vai observar qual é o sujeito e qual é o predicado de uma determinada oração. A primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. O verbo vai dizer quem é o sujeito, vai dizer quem é o predicado. O verbo vai dizer se no predicado terá um objeto direto, um objeto indireto. O verbo vai dizer se no predicado nós vamos ter uma característica do sujeito. Né? O verbo, enfim, o verbo é quem comanda a análise sintática. O substantivo é importante também, mas, sobretudo, o verbo nos vale quando a gente vai fazer as análises sintáticas, tá? Por exemplo, vocês têm aí na tela de vocês frase e oração. Isso é a análise sintática. Só dá para você identificar só dá para você identificar uma oração se, obviamente, primeiro você identificar o verbo. Você tem que identificar o verbo, porque a quantidade de orações dentro de um determinado período será determinada pela quantidade de verbos. Tá? E aí a gente tem os termos essenciais, né? Sujeito e predicado, como eu já falei para vocês, os integrantes, complementos, agente da passiva, os termos acessórios estão aqui, que também está presente na imagem, e aquela divisão que foi a última que eu mostrei para vocês, que temos aquela divisão entre os períodos simples e os períodos compostos, e que os compostos são compostos por coordenação e compostos por subordinação, tá? Olha aí, frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbo ou não. O que é que uma frase vai exprimir? Ela pode exprimir uma determinada ideia, pode exprimir uma emoção, pode ser uma ordem, uma frase, pode ser um apelo. A gente vai observar a maneira como a frase é pronunciada para saber o que é que ela exprime, ou qual é o tipo de acento que temos na frase para saber exatamente qual é o sentido que ela quer transmitir. Tá? A frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, numa conversa, seja ela falada ou escrita, chamada aqui de intercâmbio linguístico, a frase serve para transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que ela é utilizada. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico. Qual é a necessidade aqui de se falar uma frase dessa natureza? É para mostrar que o Brasil
deve se tornar um país ainda mais visitado pelos estrangeiros. Por quê? Porque tem um grande potencial turístico, tá? Outra coisa, eu dizia assim, espantoso, não é espantoso. Olha, este sinal de pontuação me faz falar a palavra de uma maneira diferente, tá? Quando eu digo assim, não vá embora, isso soa como um pedido. Então, é este sinal de pontuação que eu tenho que ter aqui. Silêncio, né? Quando eu digo assim, silêncio, é um pedido. Quando eu digo assim, silêncio, isso é uma ordem. Veja que é a mesma palavra, mas a maneira como eu pronuncio dá um sentido diferente a ela, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar. Você pronunciou a palavra mais forte. Aí deu o som de mandamento. Olha aqui, Antonella. Eu tenho a expressão é ela. É a mesma expressão, é ela. Só que uma coisa eu dizer assim, é ela? Olha aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse. É ela? É uma pergunta, tá? Outra coisa eu dizer assim, é ela. Aqui é uma resposta afirmativa, tá? Então o tom é diferente. E outra coisa é eu dizer assim, é ela, não é? Olha aqui, é diferente. E outra coisa é dizer assim, é ela, entendeu? Então, os sinais de pontuação são a representação da diferente entonação que a gente tem na fala. Então, você tem que saber quando e como usar a interrogação, quando e como usar o ponto final, quando e como usar a reticência, a exclamação também. Ok? Por quê? Porque na fala a gente tem a entonação diferente, mas na escrita é o sinal de pontuação que vai demonstrar essa diferença de entonação ao aquela expressão ser falada, tá? Oi. Tio, ou seja, tipo, eu tô dizendo assim, pegue a caneta do chão. Eu tô pedindo, mas se eu disser, pega a caneta do chão agora, eu tô pedindo uma ordem. Exato, é uma ordem. Não seria assim, ó. Só um minuto. Não, peraí, só um minuto. Quando você diz, pegue a caneta do chão, é um pedido. Quando você diz assim, pegue a caneta do chão, aí é uma ordem, entendeu? Geralmente, quando a gente fala, a gente coloca uma ou outra palavra que dá uma clareza maior. Ou quando a gente escreve, né, que dá uma clareza maior. Então, quando você coloca assim, o agora já está demonstrando ali que se trata de uma ordem, né? Quando você diz, pegue a caneta do chão, por favor, aí o por favor já demonstra que é um pedido. Então, a gente tem umas palavras que a gente usa para auxiliar, mas o tom da fala já é suficiente, ok? Quem foi que queria falar? Eu, tia Bruna. Diga, Bruno. É tipo assim, pegue a caixa. Ela estaria pedindo. Agora, pegue a caixa. Ela estaria mandando? Exatamente, é uma ordem. Aí já é ordem. Olha aí. O que diferencia a ordem do pedido? Porque o pedido você faz mais calmo, a ordem você já fala, tipo, expressando. Com a voz mais grossa. Tem uma voz mais entonada. Na verdade, as pessoas que dão ordem são as pessoas que têm poder sobre os ordenados. Por exemplo, eu não costumo dar ordens a ninguém. De vez em quando eu dou, mas eu não costumo dar ordem a ninguém. Geralmente eu uso pedido, tá? Por exemplo, quando eu digo assim... Posso dar um exemplo? Peraí. Quando eu, por exemplo, acho que foi a Bruna que queria falar. Quando eu digo assim, peraí, aqui é uma ordem, tá?
Agora, quando eu digo assim, peraí, Bruna, aí já é um pedido. Mas diga lá, acho que é a Antonella que quer falar. Diga, Antonella. É porque o senhor fala pedindo para a gente fazer as atividades do curso. Geralmente é o que eu faço, né? Pedir. Agora eu espero que os pais de vocês mandem aí. Dê ordens. Acaba. Ai, meu Deus, sim. É importante. Ele chega e manda, vem comer! Olha aqui. Nessa parte que eu estou fazendo aqui a apresentação. Ó, na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação. Ok? Isso na língua falada. Na língua escrita, nós temos a identificação do tom pelos sinais de pontuação. É por isso que a gente precisa conhecer a função de cada sinal de pontuação, tá? Saber identificá-lo direitinho. Bom, Eu sei, posso falar? não, a gente tá vendo aqui, fique tranquila. Ó, uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês, mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Olha isso aqui. As meninas estavam alegres. As meninas estavam alegres. Isso aqui é uma frase. Por que é uma frase? Porque tem uma letra maiúscula aqui, tem um sinal de pontuação aqui, e além de ter a letra maiúscula e o sinal de pontuação, eu tenho que observar se aqui, entre o ponto e a letra maiúscula, tem sentido completo, ou seja, as meninas estavam alegres, tem sentido completo. Isso aqui, ó, eu tenho uma letra maiúscula, eu tenho aqui um sinal de pontuação, mas isso aqui não faz sentido. Alegres meninas estavam as. Não faz sentido. Portanto, isso aqui não é frase. Ou seja, diz que para fazer uma frase ter como sinal as palavras. Na verdade, as mesmas palavras que estão aqui na frase são as palavras que estão aqui também naquilo que não é frase. Só que a organização está errada, portanto, não se trata de uma frase. Entendeu? Bom, agora nós vamos ver os tipos de frases. Vocês já entenderam que, para a gente saber a frase, para a gente saber o sentido da frase, a gente vai observar a entonação quando ela é falada e vai observar a pontuação quando ela é escrita. Já entendemos isso aqui. Pois bem, as frases são divididas com relação ao seu sentido. Elas são interrogativas, tá aqui, ó, frases interrogativas, quando ocorre uma pergunta, quando o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, está fazendo algum questionamento, tá? E aí a gente tem uma necessária interrogação no final das frases interrogativas, tá? As frases interrogativas são divididas entre direta e indireta. Existe frase interrogativa direta e frase interrogativa indireta, tá? Olha aqui. Um minuto, Silas. Você aceita um copo de suco? Aceito. Então, isso aqui é uma frase interrogativa indireta, tá? Direta. Por quê? Porque exige de você uma resposta. Você vai responder sim, vai responder... Fecha o áudio um pouco, Silas. Vai responder sim, vai responder não. Você pode dizer assim, depois. Você pode dizer, não gosto de suco, mas você tem que dar uma resposta. Por quê? Porque trata-se de uma frase interrogativa direta. As frases interrogativas diretas exigem uma resposta e tem a presença de uma interrogação no final dela. As frases interrogativas indiretas, olha elas aqui, não tem necessariamente uma interrogação no final. Na verdade, não tem interrogação no final. Ó, desejo saber
se você aceita um copo de suco. Eu falo como se fosse uma afirmação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Eu não estou perguntando, você aceita um copo de suco? Não. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Então, é uma frase interrogativa? É, mas não é uma interrogativa direta, é indireta. Entendeu? Então, as frases interrogativas são o primeiro tipo de frase que existe. Tá? Diga, Júlio. Oi? Você queria falar, diga. Não. Tá bom. Feche seu áudio, por favor. Outro tipo de frase, gente, são as frases imperativas, tá? Frases imperativas. As frases imperativas necessariamente têm que ter um verbo. Em que modo verbal? Quem sabe? E eu acho que é de ordenar, tipo, dando uma Afirmativo. da ordem. Isso, imperativo, imperativo. Lembrando que existem 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. As frases imperativas, nas frases imperativas, obviamente, o verbo estará no modo imperativo. Eu aprendi isso na escola quando eu era. Certo. E agora está aprendendo, está relembrando aqui com a gente. Ó, frases imperativas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Então, frases, lembra, o verbo no modo imperativo é aquele que indica uma ordem, um pedido ou um conselho. A gente estudou isso aqui quando estávamos estudando os modos verbais. No modo imperativo, tá? O verbo indica um pedido, indica um conselho ou uma ordem. Ok? Então, olha para este exemplo aqui, ó. Faça-o entrar no carro. O verbo fazer, aqui, ó, está no modo imperativo. Faça-o entrar no carro. Como se trata de uma ordem, a gente tem este sinal de exclamação aqui para indicar que é uma ordem, tá? Não faça isso. Não faça isso. Aqui já é tipo um conselho. Não faça isso. Ou um pedido, né? Aqui, ó. Dê-me uma ajudinha com isso. Isso aqui é, sei lá, sua mãe, quando está fazendo alguma coisa e você não está ajudando, dê-me uma ajudinha com isso. Ou me ajude aqui. Né? Enfim. Veja, com relação às frases imperativas, vocês têm que observar o seguinte: algumas são afirmativas e outras são negativas. Quando eu digo assim, faça tal coisa, é uma frase imperativa afirmativa. Quando eu digo não faça tal coisa, é uma frase imperativa negativa, tá? Jogue bola, frase imperativa afirmativa. Não jogue bola, frase imperativa negativa. Então, temos essas divisões nas frases imperativas. As frases exclamativas são aquelas que obrigatoriamente têm uma exclamação no final, até porque são exclamativas, tá? Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza, ou seja, coloca para fora um estado afetivo, apresenta uma entonação ligeiramente prolongada. Por exemplo, que prova difícil! Que prova difícil é uma frase exclamativa. Né? Ou, é uma delícia esse bolo. Então, quando você fala desse jeito e você vai escrever uma frase dessa, você tem que colocar uma exclamação. Por quê? Porque trata-se de uma frase exclamativa. Você está demonstrando o estado afetivo, que pode ser um estado positivo, né? Ou um estado negativo. Ok? Temos ainda as frases declarativas. Como são as frases declarativas? Ocorrem quando o emissor constata um fato. O emissor, aquele que está falando, constata um fato. E aí ele faz uma frase declarativa, que também pode ser afirmativa
ou negativa, tá? Obrigaram o rapaz a sair. É uma afirmativa. A negativa, ela não está em casa. É uma frase declarativa negativa, tá? Temos ainda... Tio, Oi, Antônio. é como se a pessoa fosse revelar ou avisar algo, né? Exatamente. É isso que significa declarar. É revelar algo para alguém, obviamente, né? Temos ainda as frases chamadas de optativas. O que são essas frases optativas? São aquelas que exprimem um certo desejo, tá? Sei lá, você pede a bênção ao seu pai ou à sua mãe e eles dizem assim, que Deus te abençoe. Então, eles estão exprimindo com essa frase um desejo. Veja que não é a entonação da fala, não é aquela entonação, que Deus te abençoe. Não, não é assim, né? É que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, bons ventos te levem. São essas frases as chamadas optativas, as que exprimem um desejo, tá? Olha aqui que coisa interessante que a gente ia aprender. De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal, que é aquela composta simplesmente por palavras que não são verbos. Aí você tem qualquer tipo de palavra, sobretudo substantivo, claro, né? Mas pode ser substantivo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, conjunção, enfim. Só não pode ter verbo. São as chamadas frases nominais. Olha aqui. Fogo, cuidado, né? Belo serviço, trabalho digno decifrante. A gente não tem verbo aqui. Quando não tem verbo, nós chamamos a frase de nominal. Naturalmente, vocês já sabem que quando temos verbo, nós chamamos a frase de verbal. Então, é a frase construída com verbo. Olhem aqui os exemplos. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Eu tenho aqui o verbo iluminar e o verbo aquecer. É uma frase verbal. Os casais saíram para jantar. Saíram. Tem verbo, é frase verbal. Só precisa ter um verbo para ser chamado de frase verbal, ok? Bom, aí a gente chega nessa parte de oração. O que é uma oração? O que é uma oração? Uma oração é uma frase que tem... Não é oração de Deus, não. Uma oração é um enunciado que tem verbo, é só isso. É um enunciado que tem verbo. Pode ter sentido completo ou não. Ok? É uma oração. Vamos observar isso aqui. Ó. Camila terminou a leitura do livro. Eu tenho aqui um verbo, trata-se de uma oração. Camila terminou a leitura do livro. Tá? Se eu disser assim, Camila terminou a. Isso aqui não é frase verbal, porque não tem sentido completo, mas é uma oração. Por quê? Porque tem verbo, tá? Para ser uma frase verbal, para ser frase, tem que ter sentido completo. Mas para ser oração, não precisa necessariamente ter sentido completo. Isso aqui é uma oração. Camila terminou a. Não está completo. Não é frase, mas é oração porque tem verbo, tá? Então, é por esse princípio aí que vocês devem partir. As orações, as frases verbais são chamadas de período, ou períodos. Uma frase verbal é chamada de um período. E aí a gente tem o período que a gente chama de simples e o período que a gente chama de composto. O período simples é aquele em que
Desde a letra maiúscula até o sinal de pontuação, existe apenas um verbo, como é o caso aqui do o amor é eterno. Letra maiúscula, sinal de pontuação, sentido completo. É uma frase. Tem verbo, é uma frase verbal, tá? Só tem um verbo, é um período simples. Neste caso aqui, ó, eu tenho: quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Eu tenho uma letra maiúscula, um sinal de pontuação, sentido completo. Então, é uma frase, ok, é uma frase. Tem verbo, é uma frase verbal. Portanto, se é frase verbal, a gente chama de período. Aí, para saber se é um período simples ou composto, eu conto a quantidade de verbos. Tem 2 verbos, é um período composto. Professor, com um verbo só, é um período simples. Com 2 verbos, é um período composto. E se tiver mais de 2 verbos? Também vai ser período composto, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. Veja. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu ao anoitecer. E eu tenho aqui, ó, vou, que é verbo, portanto, tem um verbo. 2 verbos. 3 verbos. 4 verbos. 5 verbos. 6 verbos. 7 verbos. Período composto. É uma frase verbal, período, porque tem verbo, e nós chamamos de período composto, porque tem mais de um verbo, ok? Só para terminar, tem uma coisa que vocês devem considerar. Vejam que esses 2 verbos aqui estão juntos, tá? Isso aqui, quando a gente vai fazer análise sintática, nós contamos como sendo um único verbo. Por quê? Porque trata-se de uma locução verbal. Só para os que não lembram, uma locução verbal é quando eu tenho 2 verbos com o sentido de um verbo só. Por exemplo, a expressão vou gritar é a mesma coisa que gritarei. Eu posso substituir isso aqui, eu vou gritar, por gritarei. Ó. O sentido é o mesmo, ok? Então, vou gritar é a mesma coisa que gritarei. Portanto, vou gritar é uma locução verbal que tem valor de um único verbo. A mesma coisa acontece em estou sabendo. Né? Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo. Qual seria o verbo que eu usaria para substituir a locução? Colocar um verbo só aqui. Qual seria o verbo? Qual seria o verbo aqui? Não pode ser uma locução, não, né, tio? Não, é um verbo só. Eu acho que Soube Júlia não, no Júlia. chat, Júlia. Soube não, Júlia. Porque aí ficaria assim, ó. Vou gritar para todos ouvirem que soube o que aconteceu. Exato, perfeito. Que sei. Sei. O que aconteceu ao anoitecer. Sei. Ok? Então, vejam, são 2 verbos, mas só tem valor de um, ou seja, é uma locução verbal isso aqui, tá? Locução verbal. Bom, gente, era isso. Terminou aqui o nosso material. Vejam quantas coisas eu falei para vocês na aula de hoje. Eu sei que são... Deu a tio, já são 7h01. O tempo passou voando. Eu sei que são muitas informações, tá? E é exatamente por isso que eu digo a vocês, vocês não podem se limitar a única e exclusivamente ficar assistindo às aulas.
que é que vocês vão fazer agora? Vocês a gente vai terminar a aula